47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Versículo 1 do capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Jesus, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Oremos mais uma vez. Produz, ó Deus, vida espiritual. Ela produz transformação na nossa alma. Te damos graças por isso. Fala conosco, ó Deus, nesta noite. Desejamos, de fato e de verdade, ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis para a pregação do Evangelho. Nós vivemos extremos muito grandes nos últimos tempos. Alguns, ao evangelizar, vão colocar Jesus como se fosse um mendigo, que estivesse mendigando que as pessoas o aceitassem. Ah, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te quer, você precisa dar uma chance para Jesus, Jesus precisa de você, dê uma chance para Jesus, Jesus quer entrar na sua vida, abra a porta do seu coração, coloca Jesus como se fosse alguém que dependesse da nossa salvação para ser quem Ele é, ou para ser melhor ou maior. E vivemos outro extremo, que são aqueles que, como eu disse desde o início do culto,
que eles já colocam obstáculos para as pessoas se chegarem a Jesus. Eles não querem que as pessoas sejam salvas. Pelo contrário, eles querem colocar obstáculos, dificuldades para as pessoas crerem em Jesus. Então tem pessoas até ouvindo o verdadeiro evangelho e começam até a crer, mas eles colocam barreiras, colocam dúvidas, questionamentos e acerca de Jesus, da pessoa de Jesus, da divindade de Jesus, colocando obstáculos à salvação de pessoas simples, trazendo muito mais confusão do que clareza de entendimento. Mas é interessante quando nós olhamos para um texto como esse, porque nós que estamos vindo aí de uma exposição de versículo por versículo, texto por texto, capítulo por capítulo, nós vemos aqui que o propósito do livro de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o grande propósito, é levar as pessoas a crerem em Jesus. É uma obra contrária à obra dos fariseus. Os fariseus não querem que a multidão creia em Jesus. Os fariseus não conseguem entender que Jesus é o Filho de Deus e não querem que a multidão creia nessa verdade. Mas todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, diz as Escrituras que eles têm a vida eterna. Esse é o versículo-chave do livro de João, capítulo 20, versículo 31. E este é o propósito dos milagres de Jesus no livro de João, os relatos dos milagres. E aqui nós acabamos de ver recentemente o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, mostrando o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus já mostrou, já revelou que Ele é a luz do mundo. Ele já revelou que Ele é a porta da salvação. Ele já revelou que Ele é a voz que salva toda ovelha que ouve a sua voz e crê e atende e o segue, se torna a sua discípula, seu servo. Então aqui nós vemos que Jesus ressuscita Lázaro, mas nós vemos nesse texto que acabamos de ler um contraste de crenças. Alguns creem e outros rejeitam. Alguns se dobram, se ajoelham e outros ficam de pé com a sua cerviz dura, soberbos, orgulhosos, endurecidos, rejeitando a Cristo. Pare e pense, Cristo é o mesmo, os sinais são os mesmos, os milagres são os mesmos, mas as respostas a estes são diferentes. Um grupo quer matar Jesus, e aqui nós vemos um grupo adorando a Jesus, especialmente essa mulher. Ela se curva diante de Jesus, ela dá ali o seu bem, o seu melhor, um perfume, um bálsamo, ela se prostra diante de Jesus para adorar Jesus, um bem caríssimo aos pés de Jesus. Então nós vamos ver nesse texto, num sermão expositivo, coisas que nós vemos à nossa volta, e talvez nós já vimos isso até mesmo dentro de nós, em nosso coração, algumas coisas que relataremos aqui. Então eu quero que você reflita comigo nessa noite, que tipo de coração é o seu diante de Jesus Cristo, diante da pregação do Evangelho de Jesus, diante dos milagres de Jesus na sua vida, diante de todas as coisas que Deus já fez na sua vida, de todos os milagres que Deus já realizou na sua vida. Só o fato de você estar aqui, vivo, poder sentar e ouvir a palavra de Deus, já é um milagre de Deus. Só o fato de você ouvir a mensagem do Evangelho, que Cristo veio ao mundo para morrer no seu lugar, já é um grande milagre de Deus na sua vida. Mas qual é a resposta que o seu coração tem dado a esse Cristo que morreu por você na cruz do Calvário, que fala ao seu coração através da pregação do verdadeiro Evangelho? Qual é a resposta do seu coração? Como o seu coração se encontra diante desse Cristo? Em primeiro lugar, eu gostaria de descrever no texto
que existem corações endurecidos, e estes são a Cristo. Se você observar do versículo 47 ao 57, você vai ver o relato dos fariseus, os religiosos daquela época. Eles reconhecem os sinais, está aí no versículo 47. Os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio, e eles dizem: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles estavam preocupados, porque eles reconhecem que ele estava operando os sinais, eles reconhecem os milagres. Mas no versículo 48 você vai ver que eles temem perder a posição que eles ocupavam. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Isso não pode acontecer. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Eles temiam perder a posição, o status deles. No versículo 53, eles vão decidir matar Jesus por causa disso. Por inveja, por arrogância, por prepotência, por terem um coração endurecido, amargurado, um coração que vê o milagre, ouve a palavra, mas rejeita o Cristo que é apresentado. No versículo 55 ao 57, eles vão manter a religião deles sem Cristo. E é o que eu comecei no início do culto falando, que Deus nos livre de manter uma religiosidade sem Cristo. Que Deus nos livre do pecado de manter uma espiritualidade sem fé em Cristo. Porque muitos têm fé, mas não uma fé em Cristo. Meus irmãos, nós só estamos aqui por causa de Cristo. Se nós tirarmos Cristo da nossa mensagem, se tirarmos Cristo dos nossos cânticos, se tirarmos Cristo, não tem por que nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Cristo é o âmago, é o centro de toda a existência da humanidade, de toda a razão da Bíblia, das Escrituras. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo, nos mostram Cristo. Mas longe de nós pregarmos qualquer texto da Bíblia sem vermos Cristo. Porque se Cristo não estiver lá, esse texto não vai passar de moralismo, de legalismo para nós. E esse era o problema dos fariseus. Eles liam a Bíblia, eles estudavam a Bíblia, eles conheciam a Bíblia, mas eles não viam Cristo nela. Meus irmãos, eu destaquei aqui uma frase para a nossa reflexão, do J.C. Ryle, um grande pastor e teólogo. Ele dizia o seguinte: conhecer a verdade não é o mesmo que amar a verdade. Não basta conhecer a verdade, nós precisamos amar a verdade. Hoje, numa conversa, depois da escola dominical, o pastor Robson trouxe um estudo muito interessante para nós, em Marcos, e numa conversa depois da Hebreu, eu estava refletindo acerca disso com alguns irmãos, porque Tiago vai dizer que o diabo, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. O problema é que a fé dos demônios não é uma fé salvífica. Eles creem, eles têm uma fé histórica. O que é uma fé histórica? Eles acreditam em Cristo, eles sabem que Cristo veio, eles acreditam na Bíblia, eles sabem que a Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus, homens guiados por Deus. Os demônios sabem disso. Inclusive, Satanás sabe mais da Bíblia do que nós. Satanás sabe mais. Lembra-se como que Satanás foi tentar Jesus no deserto? Usando a Bíblia. O problema de Satanás é que ele crê na Bíblia, mas não de forma salvífica. Ele não vê redenção na Bíblia. Ele não vê salvação para ele, nem para ninguém na Bíblia. A Bíblia para ele é um conjunto de verdades que não faz sentido. Não faz sentido para ele, porque ele não vê a necessidade de salvação. É diferente para mim e para você. Para a pessoa que ouve a verdade, crê na verdade, mas não ama a verdade,
essa verdade não tem sentido salvífico. Ela só tem um sentido moralista. Ela só serve para colocar um jugo, um peso sobre os outros, ou sobre si mesmo. Um fardo muito pesado. Isso não é o Evangelho. Porque Jesus disse que o Evangelho é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Evangelho, nós vamos até Ele, Ele nos chama e nos capacita a ir até Ele, porque sem Ele nós não conseguimos ser salvos. Sem Ele, por nós nada podemos. Agora, se nós tirarmos essa verdade do Evangelho e tornar o Evangelho um conjunto de regras, de sacrifícios, nós voltamos sim ao legalismo do judaísmo e nos esquecemos de Cristo, vivemos um cristianismo sem Cristo. Longe de nós viver um cristianismo sem Cristo, porque isso é a arrogância do homem, é o homem achando que pode, por sua justiça própria, alcançar o padrão de Deus. Nós não podemos. Nós nunca alcançaremos o padrão de Deus por nós mesmos. Nós somos pecadores, miseráveis, que carecemos de um Salvador. Jesus Cristo é esse Salvador. Por isso nós precisamos nos render a Ele. Não basta conhecer a verdade, nós precisamos amar a verdade. Não basta conhecer, saber que Jesus existiu. Até os ateus sabem. Nas faculdades, os professores ateus, eles acreditam que o Jesus histórico existiu. Um homem chamado Jesus de Nazaré andou pelas terras da Palestina há cerca de 2000 anos atrás. Mas eles não creem que ele era Deus, eles não creem que ele fazia milagres, eles não creem que ele nasceu da Virgem Maria, eles não creem que ele ressuscitou dentre os mortos. É a fé dos demônios. Eles creem na história, mas eles não creem na salvação de Cristo. É possível ver Cristo e ainda rejeitá-lo, irmãos. É isso que os fariseus estão fazendo aqui. Evidência não gera conversão sem regeneração. O apego ao poder desses homens impede a rendição deles a Cristo. Eles são apegados ao poder, ao controle. Eles gostam de controlar vidas. Eles gostam de controlar a nação. Não é isso que eu acabei de ler? Se eles crerem nele, nós vamos perder o controle sobre a nação. Nós vamos perder a moral com os romanos. Eles não querem perder o controle. Dá para ser religioso e ainda assim viver longe de Jesus? Quantas pessoas estão vivendo assim? São religiosas. Estão cumprindo os rituais religiosos, mas estão longe de Jesus. E a pergunta que não quer calar é: o que você está protegendo que te impede de se render a Cristo? O que impede na sua vida de você se dobrar completamente diante de Cristo? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes eram o poder, era o controle da nação. Era a vaidade de terem os seus nomes conhecidos. E você? O que te impede, te atrapalha de se render a Cristo? É uma reflexão. Em segundo lugar, eu quero destacar que Deus cumpre seu plano mesmo na rejeição. Deus cumpre o seu plano mesmo na rejeição. Do versículo 49 ao 52... nós vamos ver que Caifás fala aí politicamente, do 49 ao 50, especialmente. Ele vai dizer o seguinte: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha, ele está falando algo, um relato político. Mas no versículo 51, Deus fala.
profeticamente. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Caifás é incrédulo, Caifás é religioso, Caifás não conhece a Cristo. Caifás solta algumas palavras dizendo que era necessário um homem morrer pela nação. Ele estava preocupado com política, mas Deus fala através da palavra escrita de João que ele estava, na verdade, profetizando sem saber que estava profetizando. Meus irmãos, isso aqui é o evangelho puro e simples. Versículo 50. Morre pelo povo. Isso é evangelho. Era necessário que morresse pelo povo. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser Cristo, já falamos aqui. Tinha que ser Jesus Cristo. Tinha que ser 100% homem, 100% Deus. Para morrer e para salvar. Para representar a humanidade e para ressuscitar. Tinha que ser Jesus Cristo. Morre pelo povo. É a substituição vicária da morte de Cristo. É a morte substitutiva de Cristo. É o que nós falamos e estudamos aqui na Páscoa. É a importância de nós entendermos a Páscoa, onde Cristo fez por nós o que foi prefigurado no Antigo Testamento inteiro. Um Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, morreu no nosso lugar. Sem isso, meus irmãos, não existe igreja, não existe ceia, não existe pregação do Evangelho, não existe louvor. Tudo isso é religião. Cristo é o centro de tudo. Até Caifás disse isso, mesmo sem saber as implicações dessa verdade. No versículo 52 vai falar o alcance dessa morte. Qual que é o alcance dessa morte? Versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que nós falamos lá em João 10? Que Jesus é o bom pastor, que morre, que dá a sua vida pelas ovelhas. E ele chama as suas ovelhas. E muitas dessas ovelhas não estão dentro do aprisco. Nós falamos aqui em João 10. Não estão dentro de Israel. Não estão dentro da igreja presbiteriana. Não estão dentro das igrejas evangélicas. Estão fora do aprisco. Mas Jesus é o bom pastor. Ele vai chamá-las e ele vai conduzi-las para o seu aprisco. Não para o seu, não para o meu, mas para o aprisco dele. O evangelho é simples, irmãos. Vai morrer pelo povo, não só pelo povo de Israel, mas por todas as nações, para que o evangelho não fique restrito a Israel. Nós falamos isso no dia do sermão de Jonas. O livro de Jonas é isso, é o evangelho expandindo para todo mundo. O evangelho não é só para israelitas, o evangelho não é só para presbiterianos, o evangelho não é só para quem é bonito assim, igual você. O evangelho é para todos, para que todos ouçam. Aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados. Não precisa de você condená-los, não precisa de você falar que ninguém está indo para o inferno, sabe por quê? A Bíblia já fala que quem não crê já está condenado. Por isso que nós pregamos, para que eles creiam. Por isso que no mês da família, nós vamos chamar nossos amigos, vizinhos, familiares, para ouvir o Evangelho, porque eles precisam ouvir. Talvez eles já ouviram, não creram, mas talvez ainda não chegou o tempo deles. Eles precisam ouvir de novo. Nós vamos orar por eles, nós vamos pregar o Evangelho. Cabe a nós pregar o Evangelho. Deus cumpre o seu plano através de Caifás, profetizando que Jesus morreria. Porque Deus está no controle de toda a história. Deus não está condicionado às atitudes do homem. Deus é Deus.
Deus é Senhor, Deus é Criador. E aí eu destaquei mais uma frase aqui, agora do teólogo João Calvino: Deus usa até os ímpios para cumprir seus santos decretos. Isso é uma verdade clara nas Escrituras. Deus usou Faraó, Deus usou Judas. Judas vai trair Jesus, nós vamos ver isso daqui a uns dias mais para frente no Evangelho de João. Deus usa até os ímpios para cumprir os seus santos decretos. Porque Deus está no trono, Deus reina. Nós cremos nessa verdade, irmãos. E aí, é como um rei que usa até as decisões erradas dos seus servos e até dos inimigos do seu rei para cumprir o seu plano perfeito. Esse é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus está governando a história. A aplicação para nós aqui é o seguinte, irmãos: nada foge da soberania de Deus. Caifás aqui, em sua prepotência, em sua cegueira política, está falando uma verdade espiritual sem saber. Esse é o problema dos demônios, que o pastor Robson falou hoje de manhã. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: ele é filho de Deus, verdadeiramente ele é filho de Deus. Eles falavam uma verdade, mas eles não entendem essa verdade de forma salvífica. Caifás vai falar: Jesus, ele vai morrer pelo povo, mas ele não entende que essa era uma morte que era prefigurada pelos cordeiros sacrificados do Antigo Testamento. Ele não entende que ele é a profecia sendo cumprida lá de Isaías 53, como ovelha muda que vai ao matadouro para morrer pela salvação de pecadores. Ele não compreende. Sabe por quê? Porque sem iluminação do Espírito Santo, não basta ter conhecimento das Escrituras. Deus governa soberanamente até as decisões ímpias. Deus não fez isso com Ciro, o libertador, Isaías 45? Deixa eu ver aqui. Não, mas que povo é esse que está escravo aqui? Não, deixa eu libertar esse povo. Ciro, libertador. Depois você lê lá: liberta o povo de Israel. Mas Deus usando ele, mesmo sendo ímpio. A cruz foi um plano eterno, não um acidente histórico. Cristo morreu substitutivamente para salvar o seu povo. A pergunta é: você confia em Deus quando tudo parece sair do controle? Você entende que mesmo quando as coisas estão difíceis, porque Cristo entendia isso. Cristo entendia que o momento dele era esse, ele veio para isso, para morrer, para sofrer e morrer. Mas ele sabia que tudo tinha um propósito. E você consegue entender que a luta que você está passando na sua vida, que o sofrimento, que a doença, que o luto, que a perda, que talvez até o triste divórcio que você porventura enfrentou ou enfrenta, tudo isso, Deus continua no controle da sua vida. Deus continua ainda te amando, olhando para você, conduzindo a sua história, conduzindo a sua vida. Você consegue ver Deus no controle? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Se você não ver Deus no controle da sua vida, você vai ficar inseguro. Você vai ficar com medo de tudo e de todos. Vai ficar desesperado. E você vai achar que tudo é culpa de alguém, ou sua ou de alguém próximo a você. E, meus irmãos, quando na verdade somos responsáveis pelos nossos erros, porém Deus permanece no controle. Deus tem propósito e transforma até quando Ele quer nossos pecados em algo que Ele possa reverter em bênção para nós. Ele não fez isso com a traição de Judas? Quando Ele traz Jesus, Jesus morre, mas essa morte de Jesus foi bênção para mim, para você e para tantas outras pessoas. Meus irmãos, em terceiro lugar, eu quero destacar: os corações transformados adoram a Cristo.
Do versículo 1 ao 3 do capítulo 12, nós vamos ver versículo 1 ao 3. Especialmente o 3, nós vamos ver que Maria unge Jesus. E ela entrega algo precioso, algo que custava-lhe caro. A casa se enche do perfume que ela vai ungir a Cristo. E aí nós vemos as características da adoração de Maria. É uma adoração pessoal, é uma adoração sacrificial, é uma adoração pública. Pessoal, ela se rende completamente aos pés de Jesus. Ela sacrifica, porque ali custava caríssimo. Vai dizer, nós vamos ver que depois Judas vai achar ruim, vai criticar ela ter dado ali o melhor dela. Olha o versículo 3, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários daria mais ou menos aí uns 14, 15 mil reais hoje, vamos dizer aí. Então, de fato, era algo caríssimo. Mas Judas, ele estava preocupado com o dinheiro, não é porque ele queria ajudar os pobres. É porque ele era o tesoureiro do ministério de Jesus até então. Ele estava, o texto vai dizer que ele metia a mão na bolsa e ele roubava. Além de ser traidor, ele era um ladrão do ministério de Jesus. Versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele roubava. E aí Jesus vai dizer, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, ela oferece o melhor dela. A adoração verdadeira, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser sacrificial e ela precisa ser pública. Você tem vergonha de falar que você é cristão? Você tem vergonha de andar com a Bíblia nas mãos, debaixo do braço? Você tem vergonha de vir para a igreja? Você tem vergonha de levantar as mãos na hora do culto? Você tem vergonha de se render a Cristo? A verdadeira adoração não pertence àqueles que se envergonham de Cristo. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, também me negarei diante do Pai. Mas aquele que me assumir diante dos homens, eu assumirei diante do Pai. Meus irmãos, Charles Spurgeon, um grande pastor e teólogo, Charles Randall Spurgeon vai dizer, a verdadeira adoração sempre custa algo ao adorador. Nós sabemos que a salvação é de graça, e Deus não quer sacrifício de tolo, mas Deus se agrada de alguns sacrifícios. Coração quebrantado, Deus recebe como sacrifício. Sacrifícios de louvor, Deus recebe. Deus recebe nosso culto racional como um sacrifício vivo, é o que fala lá em Romanos 12. Deus recebe esse tipo de sacrifício. O sacrifício é um coração rendido na presença dele. O sacrifício é a nossa vida rendida na presença, na casa de Deus, diante do Senhor. Então a verdadeira adoração sempre vai custar algo ao adorador. Sempre. Vai exigir alguma coisa. Disciplina, talvez. Compromisso, dedicação, quebrantamento, arrependimento. Vai exigir de você um desejo de se prostrar diante do Criador. É como alguém que entrega algo de grande valor, sem pensar no preço, no valor, porque ama mais a pessoa do que o bem. É isso que essa mulher vai fazer. Quanto vale 300 denários? Eu não quero saber. O que eu sei é o Cristo que eu amo. Eu me rendo a Ele, eu me ofereço a Ele, eu creio nele. Tudo
que eu tenho é dele, pertence a mim, é para a glória dele. Foi isso que nós estudamos aqui no domingo passado e retrasado, na mordomia cristã. Nós não temos nada, tudo que temos e somos vem dele. Nós apenas estamos cuidando daquilo que pertence a ele. Somos apenas mordomos, instrumentos de Deus para cuidar daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Em outras palavras, quem ama a Cristo não calcula preço, não calcula custo, não calcula sacrifício, não tem dificuldade para servi-lo. Quem ama Jesus de verdade se entrega a Ele. A verdadeira adoração envolve sacrifício e valor real por parte da pessoa. A devoção a Cristo impacta e testemunha publicamente. Essa mulher, ela vai sair, ela vai entrar naquela casa e ela vai se render diante de Cristo na frente de todo mundo. Ela não tem vergonha de falar quem ela é, o que ela crê. Ela não tem vergonha de adorar Jesus. Ela não está preocupada com a opinião dos outros. Ela está preocupada em satisfazer e agradar o seu Senhor, que é Cristo Jesus. E a minha pergunta para você é: a sua devoção, a sua adoração a Cristo é algo conveniente? É algo politicamente correto? Ou de fato é algo sacrificial? É algo que você se dá, se doa a Cristo de verdade. Em quarto e último lugar, meus irmãos, corações falsos criticam a verdadeira adoração. Além de endurecerem os seus corações, eles criticam aqueles que estão adorando de verdade. Essa é outra característica de um fariseu. Eles não se contentam em endurecer seus corações e rejeitarem a Cristo. Eles querem atrapalhar quem está adorando a Cristo. Então eles vão querer colocar regrinhas para os outros adorarem a Cristo. Eles vão querer falar: isso não pode ser assim, isso é daquele jeito. Eles não se contentam em se padronizar, eles querem padronizar os outros. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque aí entra na matéria do achismo. Eu acho, eu penso, eu gosto, eu quero. Gente, cada um gosta de um jeito. Se eu perguntar aqui, fazer uma pesquisa, quantos cânticos você acha que deve cantar na igreja? Tem gente que vai falar que 10, outros vai falar 1, outros vai falar 2. Se eu perguntar quantos minutos você acha que deve ser a pregação? Uns vai falar 15 minutos, 10, 20, 30, 1 hora. Vai variar, porque cada um é de um jeito. Então não dá para padronizar ao nosso gosto. O problema dos fariseus é que eles querem padronizar no gosto deles. Mas esse padrão pesado é para os outros, nunca é para eles. E tudo é pecado para os outros, para eles nada é pecado. Então eles vão criticar. Inclusive Judas vai criticar a adoração daquela mulher. Em outros textos nós vamos ver que os fariseus vão criticar também. Vão criticar a adoração de pessoas espontâneas, de pessoas que se rendem, de pessoas que adoram a Cristo. E aí, meus irmãos, olha, Judas no versículo 5, ele critica. Versículo 6, ele finge espiritualidade. Mas no mesmo versículo você vê que ele não ama a Cristo, é coisa nenhuma. Versículo 6, isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e dentro da bolsa tirava o que nela se lançava. O versículo 5, porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Nossa, que homem crente, né? Parece que ele está sendo crente, né? Para que gastar dinheiro com isso? Por que não deu para os pobres? Está querendo regrar a adoração daquela mulher. Está querendo falar o que ela pode ou deve fazer. Lembra que eu preguei aqui alguns dias atrás que para o puro todas as coisas são puras, para os impuros todas as coisas são impuras? Esse é o problema do legalista e do falso crente. Ele quer julgar os outros com base no seu coração.
Então ele quer regrar a adoração e a vida dos outros com base no seu coração contaminado, corrupto. Ele acha que os outros pensam como eles. É a aparência de piedade, mas o coração está corrompido. Aí, a citação aqui do teólogo e pastor John MacArthur: a hipocrisia sempre encontra argumentos para atacar a verdadeira devoção. A hipocrisia sempre encontra argumentos para atacar a verdadeira adoração, verdadeira devoção. Sabe por quê? Os hipócritas, eles gastam tempo, eles gastam horas procurando uma forma de criticar os outros. Uma forma de criticar quem está fazendo alguma coisa. Essa turma, sabe o que eles fazem? Eles criticam quem evangeliza, eles criticam quem prega a palavra, eles criticam quem louva a Deus, eles criticam tudo. Ninguém é bom para eles, todo mundo está ruim. Todas as igrejas são ruins, todos os crentes são ruins, só eles que são bons. Só eles que são bons. Eu já convivi muito com gente assim, irmãos. Eu conheço muito bem. Só eles que são bons. Você pode falar a mesma coisa que eles, mas se foi você que falou, não serve. Tem que ser eles que têm que falar. É complicado. Nada serve, nada encaixa. O padrão deles é altíssimo. Só eles que encaixam lá, no conceito deles. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente, às vezes, como cristãos, acaba passando uma imagem de santarrões demais para os outros. Mas a tendência é sermos hipócritas. Eu gosto de uma frase, e eu acho que a gente deveria memorizar ela. O pecado não é ser homem. Pecado não é o homem ser homem. Pecado é o homem querer ser Deus. Esse é um pecado dos legalistas e fariseus. Não é pecado você ser homem. O pecado é você querer ser Deus na vida dos outros. Porque homem eu sou. E eu cometo erros de homem. E você também. Mas quando eu quero ser Deus, esse é o pecado. Essa é a síndrome de Satanás. Satanás quis ser como Deus. E nós temos essa tendência. Nós muitas vezes queremos ser como Deus. Queremos tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. O foco é nós e não Deus. Devemos tomar cuidado com isso. Como alguém que critica a generosidade de outra pessoa. Talvez uma pessoa que é generosa na igreja, nos dízimos, nas ofertas, aí a outra vem e critica. Mas não porque ela é sensata, mas porque ela ama o dinheiro. Então, como ela ama o dinheiro, ela não consegue aceitar que a outra pessoa é generosa na igreja. Aí ela critica a outra pessoa que é dedicada nos trabalhos da igreja, que não gosta de faltar aos trabalhos da igreja. Mas não é porque ela é sensata, equilibrada, mas é porque ela ama a sua preguiça, ela ama o seu relaxamento espiritual. Então ela critica a espiritualidade do outro, mas não porque ela é equilibrada, mas é porque ela não é espiritual. Então a espiritualidade do outro, a generosidade do outro, o compromisso do outro incomoda ela, porque isso mostra que ela está muito aquém. Ela está muito aquém. Meus irmãos, nós deveríamos incentivar pessoas dedicadas, pessoas comprometidas, pessoas que têm realmente um compromisso com o Evangelho, com a obra do Senhor. E aí, meus irmãos, nem toda crítica é legitimamente espiritual. Nós vemos isso aqui em Judas. Quem é falso sempre arruma desculpa para criticar quem ama Jesus. Nem todo mundo que parece espiritual é de fato espiritual. Quem não ama Jesus se incomoda com quem ama Jesus de verdade. E se incomoda essa pessoa. A pergunta é: você adora Cristo ou você critica quem o adora de verdade? Você adora Cristo ou você fica criticando quem adora Cristo de verdade? E aí nós vamos para a conclusão dessa mensagem.
Diante de Cristo, ninguém permanece neutro. Ou você o rejeita, ou se rende completamente a Ele. Não tem meio termo. Não tem. Nós vemos dois cenários aqui, nesse texto. Líderes que querem matar e Maria que quer adorar. Alguns querem matar, outros querem apenas se render e dar tudo que tem na obra do Senhor. Outros querem ficar perseguindo os outros. Querem ficar colocando barreiras para os outros. Mesma pessoa, Jesus Cristo, e respostas diferentes a Ele. E aí, meus irmãos, um apelo final aqui para nós. Que tipo de coração é o seu? Endurecido? Que ouve a palavra? Que fica sabendo dos milagres de Jesus e rejeita-os? Ou é um coração transformado? Que depois de ouvir a palavra de Deus quer adorá-lo? Quer se render a Ele? Quer se prostrar a Ele? Você está entre os que rejeitam ou os que adoram, os que dão tudo para estar aos pés de Cristo? Diante de Cristo, ninguém permanece neutro. Ou você rejeita, ou se rende completamente a Ele. Quero convidar o pastor Apolinário aqui à frente, e os irmãos que cantarão mais um hino, vão fazer uma breve oração, e depois ele fará a oração final, e empregará a bênção. Feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós te damos